Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Questão número 58. Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. É muito importante aqui para responder, explicar esta questão, é muito importante notar a semelhança que existe entre o estado em que foram criados os anjos e os homens, a liberdade que Deus deu a ambos e o mau uso que ambos fizeram e o estado de reprovação consequência das decisões de cada um, não? No sentido do mau uso da liberdade, do livre-arbítrio, e depois notar que a ruína é a mesma. Adão, em estado de justiça original, o Adão original, não, sair das mãos de Deus, Nosso Senhor, ele não podia pecar por outro lugar, por outro meio. É verdade que o fruto era um fruto, uma árvore que tinha lá um fruto belo e sedutor, por assim chamá-lo, porque é o que Eva descreve no Gênesis, não? O mesmo a Sagrada Escritura descreve como algo que chamava atenção, mas insisto, que nós estamos num fato real, não é uma historinha ilustrativa em quadrinhos hebraicos para explicar a origem do homem, não, estamos em uma verdade de fé revelada. E é um fato real, assim foi, não? Está no livro do Gênesis. Estamos nos primeiros capítulos do Gênesis. Capítulo 3, versículo 8. Perdão, versículo 6. Vamos ler um pouquinho mais adiante. Dois versículos anteriores. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou para o seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Então, vemos aqui, ainda no versículo anterior, não? É a tentação, não? Então, a serpente, o versículo 1 do capítulo 3, a serpente era o animal mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim, sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores. Então aqui está a isca, o mau uso da liberdade. Porque Deus Nosso Senhor havia o quê? Como legislador supremo, legislado. Qual era a lei? Como todos os frutos, salvo o fruto que está no meio do jardim. Eva exagera, não? Porque Deus não diz para não tocar. Deus diz para não comer. Agora é óbvio que na ordem das coisas, quando a gente não pode comer uma coisa, nós vamos ficar tocando nela, obviamente. Mas aqui para nós é ruim não tocar porque nós temos a inclinação para a gula, certo? As nossas paixões estão desordenadas. Mas em Eva, em justiça original, a Eva original saída das costelas de Adão e da onipotência de Deus, não tinha ela não estava salivando pelo fruto, hein? Porque o estado de justiça original sabia apreciar as coisas belas, não? Então o fruto era bonito,
Então, assim, ela o viu. Agora, não estava tentada de comê-lo por questões de sua beleza, mas sim estava tentada de comê-lo por questões dos efeitos que o infeliz diabo, mentindo de certo modo, não, mentindo de certo modo, a seduziu. Então, isso é uma tentação, é uma sugestão para que faça uma coisa má. Toda tentação, no sentido moral da terminologia, ela tenta o quê? A desacreditar Deus. Por quê? Porque é fazer o que Deus proíbe. Então, uma alma inteligente, ela e temerosa de Deus, sabe que Deus sabe muito bem o que manda, porque Ele é a verdade, Ele é a sabedoria. Ele não vai mandar uma necessidade e nem vai proibir uma coisa boa. Obviamente que não. Então, Eva não era uma estúpida, não. Não era, pelo contrário, era uma mulher sábia. Mas só que vai o diabo falar, Deus sabe que quando comerdes conhecereis o bem e o mal. É verdade, até aí que está. Mas só que o diabo mente dizendo, sereis como deuses. Pelo contrário, eles eram como, e agora deixarão de ser, hein? Vão ser uma desgraça. Basta olhar. Você quer ver o fruto do pecado original, é só, não sei, ir na Praça da Sé de São Paulo, ou qualquer outro centro antigo de uma cidade antiga, e olha ali jogado no chão, hein? Aquilo é pecado original, hein? Ele não tem nada como deuses. Não sei se a minha concepção de mitologia está um pouco desatualizada, ou realmente aquilo não corresponde com, nem mitologicamente falando, com um ser que pareça um deus. É uma desgraça. E não basta só aqueles que estão ali jogados, não, por várias razões, mas só que olhar no espelho todas as manhãs também nós vemos o fruto de um pecado original, hein? Tão lamentável quanto os que estão jogados pelas praças da sé deste mundo. Muitos falam, não, caiu por gula, de modo algum. Eva não podia cair por gula. Lembremos-nos que eles estão no estado de justiça original, em que tinham os dons preternaturais, e entre eles está a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Então Eva não ia ficar ali gulosa, hein, do lado da árvore, tocando, vendo que era macio, que olha só que cor bonita. Não era, sim. Então não é pela gula, é um pecado de soberba. Logo, soberba é um pecado espiritual, hein? É uma questão na alma, não? Não é uma questão de gula ou de qualquer outra paixão no sentido mais sensível do homem. Depois, uma desobediência. A desobediência é uma rebeldia da vontade e da inteligência contra Deus. Também é um pecado mais espiritual. Então aqui muitos, por exemplo, querem saber que fruto era. Eu não conheço e nem sei quem posso dizer. Sempre é colocado, não, nas imagens, por exemplo, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que está pisando uma serpente, não? Então, ela na boca da serpente às vezes tem uma espécie de maçã, não? Pois é, mas não quer dizer que seja a maçã o fruto do pecado original. Era um fruto. Agora, qual fruto será, se ele está entre nós, entre nossas variedades? Eu não suponho que não, hein? Suponho, eu não sei. Pode ser que sim, sabe Deus. Temos que ter cuidado. Não, isso não vai alterar nenhum ponto do fato histórico. Era uma fruta que estava aí que não podia comer. Pronto. Devemos ter cuidado de querer saber mais detalhes, que Deus não deixou o nome desse fruto. No texto latino está fruto, não se coloca uma espécie específica. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Pergunta 59. Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham para o céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Então aqui qual é a resposta a esta pergunta? É exatamente o que os santos padres comparam na parábola do samaritano, não?
em que aquele homem que está espoliado, que foi roubado e ferido e prostrado ali no caminho de Jericó, ele era, os santos padres relatam, numa interpretação muito sábia, que aquele homem é o gênero humano depois da queda de Adão. Por quê? Porque realmente o conceito de espoliado, de despojado, é o que aconteceu. E vemos por esta resposta. Adão e Eva perderam o quê? A graça santificante, que enriquecia a sua alma, não na justiça original. Então, a graça santificante que os enriquecia, agora eles estão privados dela, estão em estado de miséria. Depois, perderam o direito que tinham para o céu, porque é a graça santificante que os faziam merecer o céu, de estar aptos para a eternidade com Deus. Foram expulsos do paraíso terrestre. Por quê? Porque o paraíso terrestre estava climatizado, adaptado para que o homem tivesse ali todas as suas comodidades físicas. Inclusive, o clima não era nem como o mais cruel dos invernos asiáticos, e tampouco era como o terrível calor de um deserto, hein? Não. Tudo isso, as estações existem, sempre existiram, mas no paraíso terrestre estava um clima agradabilíssimo para os homens. Lembremos-nos também que, como eles estavam em estado de inocência, ou seja, não tinham malícia, o homem, Adão e Eva, estavam sem roupas. E o fato de estar sem roupas mostra que o clima estava bem adaptado para não fazer dano para o homem, nem no frio, nem no calor. Depois, a natureza não era adversa ao homem, então não precisava se proteger. Por exemplo, as pessoas se esquecem, né? Mas nós usamos roupas, ademais da conotação moral, é uma questão que a roupa é uma proteção para o corpo. Vamos lá, tem uniformes de trabalho, as pessoas usam luvas, não é para fazer um desfile de moda com aquelas luvas grotescas, não. É para o quê? Proteger as mãos. Porque também é um dos efeitos do pecado, em que o homem perde a sua concentração e pode se acidentar. Por isso o homem criou certos instrumentos, certas coisas para o proteger de acidentes de trabalho, e também que este mundo se fez adverso ao homem. Então o clima, que pode prejudicar a sua saúde, prejudicar a sua pele, sempre terá um prejuízo de algo. Isso daí é questão do pecado. E eles foram expulsos desse paraíso, porque eles perderam aquela ordem que esse paraíso reclamava para viver ali. Não é mais o habitat natural do homem, porque é um homem rebelde, um homem provocador, um homem malicioso, então tem que sair dali. Então saem do paraíso terrestre. Foram sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo. Então por quê? Na alma, porque a sua alma já não está submissa a Deus, em perfeita obediência, e o seu corpo, a sua razão, não domina mais suas paixões, em perfeita sujeição, e tampouco o seu corpo está sujeito à alma. Por isso vai vir a morte. A morte é o que? A separação da alma do corpo, porque a alma briga aí, o corpo se desorganiza e a alma vai embora. Então isso é também um castigo impressionante do pecado. Se os senhores alguma vez tiverem a oportunidade, é muito interessante. Em vez de perdermos tempo com bobagens, né, é muito importante saber apreciar a criação de Deus, que é magnífica. Da organização desde uma folha, não? Os minerais têm uma constituição mais simples, mais magnífica, mas só em sua variedade, etc. Mas só que os seres vivos têm uma complexidade incrível. Se vê inteligência desde uma célula até um fio do pelo do bigode do felino, né? Não existe nada em vão e nem por acaso. Tudo está posto com inteligência. Não, vamos deixar os animais à margem porque eles sim morreriam, mas vamos colocar no homem. Não, o homem tem uma perfeição incrível. Olha a inteligência, olha a vontade do homem que quer em bondade, quer em maldade, é capaz de coisas incríveis. Não, e que vem a morte, o proste e o decompõe aquele corpo podre. Não, a alma sabe Deus onde estará e reduzido a ossos, né? A uma coisa, a um quase nada, um monte de osso e é incrível. Você vê que é um castigo? Não foi feito para isso.
Então, se mostra aqui uma punição. Alguém aprontou alguma coisa para merecer semelhante humilhação, né? O homem se elevou, não, quem mais se eleva será humilhado. E é exatamente o que quis se fazer como Deus e foi humilhado. O diabo precipitado no fundo do inferno e o homem ao profundo da terra, que a morte é aí o salário, como diz São Paulo, que o salário do pecado é a morte. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Sim. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se estivessem conservados fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para gozar de uma vida eterna e gloriosa. Então, aqui uma aclaração. A vida terrenal, terrestre, no paraíso terrestre, era uma vida humana normal, ou seja, tinha o nascimento, crescimento, desenvolvimento físico, intelectual e a vontade se fazia mais robusta, cada vez mais madura. Sim, não é que as crianças nasceriam falando com dentes, bigodes, barba, não. O natural seguia o natural. E junto com o natural, impregnado de dons préter e sobrenaturais. E depois de uma passagem por esta terra, sabe Deus quanto tempo, um tempo determinado por Deus Nosso Senhor, essas pessoas iam ser transplantadas, não transportadas do céu para a eternidade. Mas o veículo da eternidade não era a morte, hein? Não. Isso daí foi realmente o castigo. Mas a morte não existiria neste estado de justiça original. E depois desta vida em graça santificante, cheia de dons naturais e preternaturais, o homem ia ser transportado para a vida eterna, mas aí tem um passo, que é uma vida gloriosa. Então ia ser glorificado para viver no céu. No céu não existe a possibilidade de estar lá sem estar glorificado. Não? É o que Nosso Senhor fala da veste nupcial, da que ele conta, supõe a graça santificante. Então a graça santificante é essa veste que nos faz aptos para estar no céu. Mas esta veste tem uma tecla glória, que morrendo com ela se aperta e o homem se transforma em algo glorioso, não? Para poder estar diante da divina majestade. É um outro modo de viver que supõe a graça, mas é o modo glorioso. Então o homem ia ser como em graça santificante viveria sem perdê-la e ao ser transportado para a eternidade, teria uma vida eterna e gloriosa. Eram estes dons devidos ao homem? Estes dons não eram devidos por nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde sem justiça privar deles a Adão e a toda a sua descendência. Então, vamos insistir em algo cuja insistência não é por obsessão minha, mas é por importância do tema. O que acontece? Nós temos que ter bem entendido o que são os dons. Dons são presentes que Deus dá, não? Então, tem dons que Deus dá porque Ele quis comprometer esses dons com algo, então Ele dá. Agora, tem dons que Deus deu que não estão comprometidos necessariamente com algo, então Deus não se obrigou a dá-los sempre. E um desses dons sem comprometimento de Deus, porque Ele não quis, são os dons preternaturais. Os dons preternaturais que nós vimos, que Adão recebeu, o que é préter? É dado como um plus, a mais, um brinde. Não? Deus tira do homem. E não era devido ao homem por nenhuma razão, porque Deus não se obrigou a nenhuma razão a vincular este presente com uma razão. Não quis. Não. Logo, assim sendo, não há uma desordem, não é assim Deus dá, Deus tira e o homem fica despojado, não é assim. Deus tomou porque o homem... Não. Naquela ordem original, naquela justiça original, naquela perfeição primeira, Deus fez o homem tal e colocou uns agregados lá, esses dons preternaturais que nós vimos.
a inocência, a graça santificante, uma parte, mas os dons, aí vimos a integridade, a imortalidade, imunidade de todas as misérias e dores, ciência proporcionada ao Estado. Ele perde esses preternaturais. Mas não é uma injustiça, porque Deus não se havia obrigado a vincular isso com outra coisa aqui, com o estado de justiça original. Ao perder o estado, perde-se os brindes anexos a este estado. Então, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde sem injustiça privar o homem destes e toda a sua descendência destes brindes, desses plus, desse a mais que Deus tinha dado. Porque se perde o essencial, também vai perder o acrescentado a este essencial. Hein? E também os castigos da infração reclamam que sejam tomados os preternaturais. Porque como que ia morrer uma pessoa que estivesse imune de doenças e de estímulo? Não dá para morrer, imortal que morre. Isso é uma contradição, não? E não é possível. As mesmas enfermidades que são, e penas e misérias que são castigo do pecado original, como ia dar para uma pessoa em estado de imortalidade? É difícil. Em realidade não é possível. Então, os castigos devidos ao pecado requerem que o homem acabam perdendo os dons preternaturais. Agora, o homem não perde a natureza, porque a natureza, sim, isso é muito importante nos dias atuais em que se vive num ambiente antinatural e contra a natureza. A natureza Deus deu, e a natureza ela é conservada, por ela tende à conservação da natureza. Por isso, a nossa vida tem uns elementos internos de conservação do indivíduo e da natureza. Isso está nos homens e está nos animais. Nas plantas, nas suas espécies, se conservam, tende a conservar. E depois, neles, plantas por questão da vida vegetal mesmo, da alma vegetal. Por isso, muitas sementes. As sementes de certas espécies estão protegidas pelo fruto, não? Eu não sei se vocês já pensaram que em certas plantas, uma fruta que é saborosíssima, mas tudo aquilo está para proteger duas coisinhas pequenininhas, chamam sementes. Pois é. É uma proteção da semente. Tem umas que não, que a semente está exposta. Em realidade é o fruto, né? Como o caju, o fruto é a castanha, mas está do lado de fora. Bom, criatividade de Deus Nosso Senhor. Sempre tem uma que é uma exceção da... Bom, o homem, no estado de reprovação, ele não perde a sua natureza. A sua natureza fica ferida. Por isso o homem nasce inclinado para coisas más. E é muito interessante, hoje é mais claro, talvez foi um pouquinho mais ou um pouquinho menos no tempo da barbárie. Ninguém precisa ensinar uma pessoa a fazer coisas ruins, hein? Parece que ela nasce sabendo fazê-las, não? As coisas boas sim temos que ensinar. Então você vê que o homem algo ele puxa para o mal, não? Está inclinado para o mal. Então isso é uma ferida do pecado original. Agora, a natureza se mantém. É tão interessante isso ver nos homens como nos anjos. Os anjos perderam também a graça santificante, foram lançados no profundo do inferno, não, Lúcifer, mas a natureza angélica se conserva em sua integridade de natureza angélica. Por isso, Santa Catarina de Sena vai dizer, não, que esses pecados contra a natureza, que são os pecados de sodomia, são tão abomináveis que o mesmo Satanás tem nojo. Por quê? Porque ele conservou a natureza dele. Então, nisso o homem perverso sobrepassa em desatino a um demônio, para ver como pode chegar o homem no estado de pecado original sem a prática
das virtudes, hein? E falamos até das virtudes naturais, porque para chegar nesse estado requer uma depravação, um estado que supera o mesmo animalesco que tem o homem bruto, o homem selvagem. Supera. E supera até a mesma nojeira e malícia que o diabo é capaz. Então, nisso daí o homem supera o homem perverso. Pois então, a natureza é mantida. Ferida, mas é mantida. Pergunta número 62, questão 62. Este pecado é próprio somente de Adão? Este pecado não é só de Adão, mas também nosso, embora por diverso título. É próprio de Adão, porque ele o cometeu com o ato da sua vontade, e por isso nele foi pessoal, e é nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por uma geração natural a todos os descendentes, e por isso para nós é pecado original. São Paulo comenta em suas epístolas a respeito, dizendo que em Adão todos nós pecamos. Existem vamos estudar a seu tempo, 3 classes de pecado. O pecado original, que infecta todos os homens, o pecado mortal, que é um pecado pessoal, e o pecado venial, que também é um pecado pessoal, certo? Então, dos 3 pecados, o que tem menos a noção de culpa, a culpabilidade pessoal é menos no original. Mas nós temos, pelo fato de termos nascido na família do nosso pai Adão, em que foi o prevaricador dos nossos. Agora, o mortal e o venial são possíveis por quê? Graças ao original. Que em Adão foi um pecado pessoal e mortal. O primeiro pecado nele foi mortal e pessoal. E que deu origem ao original em nós. Este pecado, ele é transmitido pela concepção. São Tomás explica que no momento da concepção, o elemento masculino entra no óvulo da mulher, no óvulo, o elemento feminino, e nesta fecundação o que acontece, até aí é o que todos nós aprendemos na escola, a fecundação, a concepção, e no instante da concepção é quando Deus infunde a alma. Isso já nós não aprendemos na escola, infelizmente, mas é Deus que infunde a alma. E naquele momento é uma pessoa, um ser humano, e aquele momento em que o homem fecundou o elemento feminino, que ocorreu também a infusão de alma, é o momento que está a transmissão do pecado original. São Tomás também ensina que quem transmite esse pecado é o homem, porque ele é a parte ativa na concepção. E por isso no Antigo Testamento houve o rito da circuncisão, que era realmente marcar no homem, não algo meio ou bastante sofredor, mas dá uma marca no membro, justamente que transmitia a vida infecta com pecado, não? E as mulheres tinham um rito o homem era aos 8 dias, não que era circuncidado, recebia o nome. E as mulheres tinham um rito também de resgate, para tirar o pecado original delas também. Então, todos nascem com pecado original. Todos veem uma criança simpática, muito sorridente, fortinha, rosada, etc. Bochechuda e tudo muito, muito bonito e muito legal, não? Mas se não está batizada, está a escravidão do diabo, hein? Por isso, nós devemos batizar nossos filhos, os filhos dos senhores, não? O quanto antes, não? Ah, mas só que eu quero a madrinha que está lá no Japão. Escolhe a outra, hein? O Brasil tem tantas mulheres que podem ser madrinhas. Se for olhar no sentido estrito, não são tantas. Mas existem pessoas
capazes ainda de ser padrinho e madrinha. Ah, mas eu quero que seja tia. Olha, tio já tem um laço de sanguíneo. E a experiência fala que nem sempre é a melhor opção para ser um padrinho, hein? As famílias estão sujeitas a brigarem a qualquer momento, aí se perde o tio e se perde a madrinha. Se perdeu dois parentescos ao mesmo tempo. Então saibam escolher pessoas católicas, sensatas, que possam dar o que os senhores não darão, enquanto há o exemplo, não quer dizer que os senhores não devam dar, mas que sejam pessoas melhores, não? E nem sempre está dentro de casa ou próximo. Não? Tem que escolher e tem que batizar o quanto antes. Quanto mais a criança, a alma, fica no pecado original, o pecado original cria maiores e profundas raízes. Essa é uma explicação em que todos nascem, se os senhores vissem uma escola na hora do recreio, parece uma possessão coletiva diabólica, hein? Primeiro que não tem educação e depois essas crianças não têm a vida da graça, então estão do jeito que o diabo gosta. Ante seus filhos e dê uma educação católica para que não pareçam monstros vestidos de ser humano. Isso é importantíssimo. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? Questão número 63. O pecado original transmite-se a todos os homens porque, tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo esse desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão num estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Então, o homem nasce com uma natureza rebelde a Deus e ferida para completar o seu estado deplorável. E a transmissão da natureza, como lhes explicava, é pela concepção. E assim, da mesma forma que, sem o pecado original, ao ser concebido uma criança, ia ser transmitida a graça santificante e os outros dons, a inocência e os dons preternaturais, do mesmo modo, depois do pecado, é transmitida as mazelas da ausência destes dons. Seguramente é muito fácil, né? A gente se queixa de coisas ruins, mas se nós estivéssemos no estado de justiça original, ninguém ia falar, poxa vida, que história é essa da gente nascer todo mundo santo e todo mundo cheio de ciência e de dons de Deus? Eu queria nascer num estado diferente. Ninguém se queixa disso. Ou nascer numa família, não, uma família real. Hoje em dia, por falta de nobreza de alma, tem quem possa se queixar. E também a realeza não é a realeza segundo deveria ser. Mas vamos lá. Ninguém nasce numa família bem e fala, puxa, eu queria estar hoje morrendo de fome e pedindo esmolas. Não. Só São Francisco que fez uma coisa dessa, hein? Mas fora ele, uns outros poucos, por uma razão superior, mas o estado do homem comum e corrente jamais. Agora, quando nasce numa família cheia de dívidas, não? Herdadas do avô, e graças ao avô que o pai foi pagar, hoje está no fundo do poço. Todos nascem e se queixam, pois então. Então nós não podemos olhar como uma injustiça. Nós nascemos numa família, hein? Nosso pai se chama Adão, nossa mãe Eva. Eles gastaram todos os dons e nos deixaram endividados. O que vai fazer? A única solução é se tornar santo. Ser batizado, viver na graça de Deus e se enriquecer. Ou um animal. Não existe outro que está à margem, não? Então, não é para ver nisso uma injustiça. É o simples fato de que existem heranças nobres e infames. E nós nascemos na infâmia do pecado, mas podemos, com a graça ao Redentor, nós podemos sair dessa e chegar bem longe na vida de santidade. É só olharmos os santos. Os santos tiveram o mesmo pecado original que nós, hein? Desde um São Luís Gonzaga, por inocente que ele tenha sido, ele foi batizado, hein? E não era um anjo, era um ser humano. A qualquer outro santo.
Contrai todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui só tem uma exceção. São José, pai nutrício e putativo de Nosso Senhor, teve pecado original. São João Batista, sim, mas foi santificado no ventre materno, como o profeta Jeremias também foi santificado, não? Mas só que é um filho de Adão e Eva, mas foi santificado no ventre materno por uma ação do Divino Espírito Santo. Agora, nenhum outro, por suposto, a natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora nasce, foi concebida sem o pecado original, que é uma graça, usa palavras bem precisas. Foi preservada. Isso é uma palavra importante. Com singular privilégio, duas palavras importantes, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo. Mais palavras importantes. Então, o que aconteceu? São Joaquim conhece Santa Ana no uso matrimonial. Normal, hein? Obviamente, sem a fúria das paixões, estamos falando de dois matrimônios santos. Santa Ana sempre foi uma mulher muito santa, e São Joaquim, um homem muito justo e santo e temeroso de Deus. E conhece o matrimônio. Por que hoje nós não temos a capacidade de falar disso sem malícia? Porque o homem está afogado no mar da depravação. Então, hoje, falar de um ato conjugal, todos vão pensar nas piores coisas absurdas que nem deve se pensar e muito menos explicá-las. Mas só que o homem normal, segundo Deus, com temor de Deus, é capaz de conceber isso sem uma sujeira. Então, houveram reis santos e homens casados com famílias que tinham o uso do seu matrimônio e não eram pecadores por isso. Nós temos vários reis santos que tiveram filhos. Verdade que reis santos que tiveram uma vida de castidade conjugal absoluta. Tivemos homens que tiveram filhas, depois se afastaram de casa com o consentimento da esposa e viveram em absoluta castidade, como o santo... Eu não me lembro a história de Santo Isidoro Lavrador, mas eu creio que ele teve família. Mas o santo... Tem outro santo que sim. O padroeiro da Suíça, por exemplo, que ele foi um homem teve uma família, cria os filhos e depois ele vai construir uma casinha do lado da sua casa, onde ele vive como um eremita. São Nicolau de Fleur, havia esquecido o seu nome, por exemplo. Agora, ele não foi mais ou menos santo por ter sido casado ou tido o uso do matrimônio, hein? Hoje esta estação está muito depravada porque o homem está num estado muito depravado, muito sujo, já não guarda a castidade na sua adolescência, na sua juventude, então só pensam nisso e acabam sujando o que é a fonte da vida e da conservação do gênero humano, não, porque o diabo envenenou isso daí com muitas coisas ruins. Mas então, no caso de Santa Ana e São Joaquim, é do uso de um matrimônio que nasce Nossa Senhora, porque a única concepção por obra do Espírito Santo é do Verbo encarnado. É único. Não se dará, ninguém mais vai nascer por obra e graça do Espírito Santo. Agora, naquele momento em que o elemento de São Joaquim entra e concebe aí fecundo óvulo, há uma ação da graça de Deus que impede o pecado original. Por isso usa a palavra preservada. E singular privilégio, por quê? Porque não será dado a outro e a outra, a ninguém mais. Quando os senhores ouvirem falar, tem a devoção da Imaculada Conceição, diz, mentira, absurdo, ridículo. A Imaculada Concepção de São João Evangelista, ridículo, absurdo, não é católico, não, só Nossa Senhora. E na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, alguns não gostam de usar a palavra que Nossa Senhora foi remida, não? Porque remir
supõe que estava no cativeiro e depois ser liberto dali, não? Libertado daquele lugar por um Redentor. É o caso de todos os homens. Mas Nossa Senhora, algum autor, que não me lembro agora o nome dele, e peço perdão por isso, mas que Deus que descanse em paz e que Deus o abençoe com mais glória, porque diz toda a verdade. Ele diz assim: aquele que não foi ao cativeiro, ele também foi remido, porque foi preservado de estar ser um cativo, não? Então, no sentido, pode-se dizer com verdade. E Nossa Senhora é fruto da paixão de Cristo aplicado antes da paixão de Nosso Senhor. Então, Nossa Senhora está ali revestida com o sangue redentor de Nosso Senhor antes dele ser derramado. Não é pela previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, Nossa Senhora é imaculada na sua conceição. Então é um privilégio único, singular, que não será dado a ninguém e não foi dado a nenhum outro, só Nossa Senhora Maria Santíssima. Depois do pecado original de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Sim. Depois do pecado original, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado para com eles de misericórdia. E a pergunta 66, qual foi a misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano? A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um Redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois a seu tempo para libertar os homens da escravidão, do demônio e do pecado. E quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, nosso Senhor, como nos ensina o segundo artigo do Credo. Mas vamos aqui ver, porque existem várias promessas messiânicas no Antigo Testamento. Mas a primeira está no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Os santos padres, explicando esta passagem, sempre interpretaram com toda a verdade do Espírito Santo que esta mulher que Deus Nosso Senhor está a dizer não é Eva. Eva acabava de ter sido derrotada pelo diabo. Ela estava prostrada, espoliada, não, nua, maliciosa, rebelde, miserável. Então não pode ser esta a mulher que vai esmagar a cabeça do diabo, porque ela estava amiga do diabo, hein? E Deus fala de uma inimizade. Logo, esta mulher é a mãe do Messias. Por isso, creio que São Bernardo vai fazer mostrar um contrário. Eva, não, a mãe da desgraça, a mãe da morte, da desobediência, e Maria, não, que o Eva, não, ao contrário, que é ave. Maria Santíssima é todo o contrário de Eva. Então, a mãe da vida, mãe da salvação, e vai pôr remédio às enfermidades com que Eva nos transmitiu, infeccionando todo o gênero humano. Então, vemos aqui a primeira promessa messiânica e esta mulher. Por isso é muito bonito ver que Nosso Senhor, não é em vão que ele não faz nada em vão, mas ele chama a sua mãe de mulher, hein? E a sua mãe é a mulher. Então fica claro que é a mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É a mulher a qual Deus vai fazer uma inimizade entre a descendência dela, que é o fruto do ventre dela, que vai fazer guerra e vencer o diabo, e a descendência do diabo, que vai buscar o quê? Destruir a descendência dessa mulher, que não é de Eva, hein? Lembremos-nos que desde o pecado original todo o gênero humano estava no cativeiro de Satanás. Então vem uma mulher que tem um filho, e esse filho que vai morrer na cruz, e vai libertar as almas do cativeiro, e vai dar a possibilidade deles conquistarem o reino dos céus que eles haviam perdido e estavam em impossibilidade. Sem Nosso Senhor é impossível chegar no reino dos céus. Impossível. Impossível.
e só é possível graças a Nosso Senhor. Logo, ou a fé em Nosso Senhor, no caso dos patriarcas do Antigo Testamento, ou que também faziam ter uma união com Nosso Senhor, e desde o Antigo Testamento, desde o conhecimento de Nosso Senhor pela doutrina, a adesão a Nosso Senhor pela fé e a submissão a Nosso Senhor absoluta pela observância dos preceitos e ter a vida de Nosso Senhor, que é a vida da graça santificante. Sem estes elementos, não é possível entrar no reino dos céus. E então, esse Messias prometido foi preparado, não, pelas inúmeras figuras que houveram no Antigo Testamento, profecias claríssimas, desde o seu nascimento, lugar, tudo direitinho, para que quando ele viesse fosse reconhecido, e no tempo também profetizado. Assim que o Messias já veio, e é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aparecer o Messias, que vai ser tido por verdadeiro Messias dos judeus, esse vai ser o anticristo, que vai seduzir toda essa gente em castigo da perfídia deles, e um monte de católicos por falta de instrução religiosa que se deixarão seduzir também pelo mal, hein? Nosso Senhor já veio e ele vai voltar na sua segunda vinda, a chamada parousia, que vamos estudar isso no momento devido, e vamos instruir-nos para não nos deixar levar por qualquer vento apocalíptico que sopra para um lado e para o outro. Hoje está em moda, é a nova modinha piedosa desordenada, esse apocalíptico e deturpar as escrituras e profecias. Então, o anticristo vai levar essa gente, todos. Então devemos ter cuidado, o Messias já veio, vai voltar na segunda vinda e não vai nascer de novo, não vai baixar em ninguém, vai vir com a mesma natureza glorificada, com seu corpo, sangue, alma e divindade glorificado que subiu na ascensão, vai descer no juízo final para julgar vivos e mortos.